Na manhã do dia 16 de maio de 1998, na Harvest Time Bakery, localizada em Leicester, Reino Unido, David Mays, de 47 anos, e Ian Erickson, um engenheiro de 43 anos, foram designados para recuperar uma grade que havia caído da esteira transportadora de um forno industrial. Esses fornos exigiam manutenção regular para garantir operações seguras e eficientes. Dennis Masters, o engenheiro-chefe, decidiu que era melhor que a empresa resolvesse o problema em vez de chamar os fabricantes do forno para retirar a grade caída. Embora Mays e Erickson nunca tivessem realizado esse tipo de manutenção antes, Masters acreditava que seria uma tarefa simples. A padaria produzia pão em grandes quantidades para seus clientes, sendo Leicester sua principal fábrica na região. Portanto, o problema precisava ser resolvido rapidamente. A fábrica contava com 3 fornos de grau industrial que operavam em um sistema de esteira transportadora e assavam o pão a temperaturas que chegavam a 260 graus Celsius, 500 graus Fahrenheit. O forno se assemelhava a um longo tubo de metal com várias partes móveis. Os trabalhadores colocavam a massa de pão em molde sobre uma grade que se movia em uma plataforma de esteira transportadora de 20 metros de comprimento e 3,3 metros de largura. Esse sistema ocupava quase toda a largura dos fornos, dificultando o acesso para a manutenção. Além disso, o processo de assar era lento, levando 17 minutos para levar o pão do início da esteira até o final, garantindo assim um cozimento uniforme. Quando a grade caiu do transportador no forno B, Masters decidiu que Mays e Erickson deveriam removê-la, pois representava um perigo para a segurança. No entanto, o que parecia ser uma tarefa de manutenção simples logo se transformaria em um verdadeiro inferno. Masters confiava que Ian Erickson, que tinha mais de 20 anos de experiência como engenheiro de manutenção trabalhando com fornos de pão, poderia lidar com a tarefa. No entanto, o engenheiro-chefe pensou que Erickson poderia precisar de ajuda e designou David Mays, um homem da manutenção que trabalhava na caldeira da fábrica, para assisti-lo. Assim, foi planejado desligar o forno B logo antes do fechamento para dar aproximadamente 8 horas para esfriar, de modo que Mays e Erickson pudessem entrar no forno no dia seguinte. Masters sabia que os fornos precisavam de 8 a 10 horas para esfriar o suficiente e garantir que fossem seguros para entrar, conforme estipulavam as normas da indústria. O plano teria funcionado se não fosse porque o forno não foi desligado como previsto. Nesse dia fatídico, a direção da padaria, cegada pela ganância, ignorou essa medida de segurança crucial em sua busca por lucros. Na manhã seguinte, um trabalhador da fábrica percebeu que o forno B ainda estava ligado e o desligou às 9 da manhã. O forno, que normalmente funcionava a uma temperatura abrasadora de 500 graus Fahrenheit, estava ligado por apenas 2 horas quando Mays e Erickson chegaram às 11 da manhã. Não está claro por que o forno ficou ligado, mas provavelmente ocorreu para que a Harvest Time pudesse continuar utilizando-o para assar pão. Os trabalhadores da fábrica haviam removido as grades do transportador, deixando um espaço por onde Mays e Erickson poderiam entrar no forno abrasador. A direção da fábrica sabia que o forno B não havia estado fora de serviço o tempo suficiente, então instruiu os trabalhadores a usar grandes ventiladores para soprar ar frio dentro do forno e acelerar o processo de resfriamento. Para piorar as coisas, Mays e Erickson tinham que trabalhar sobre um transportador em movimento, prestando especial atenção a ele e movendo-se constantemente para evitar ficar presos ou esmagados. A tarefa havia se tornado mais do que insegura, havia se tornado extremamente perigosa. No entanto, Mays e Erickson foram instruídos a entrar no forno com apenas walkie-talkies e trajes finos e tudo em um. Eles não receberam equipamento especializado resistente ao calor, um equipamento de backup ou um relatório de segurança completo. Eram apenas 2 homens prestes a enfrentar temperaturas que nenhum corpo humano estava preparado para suportar. Preparados e prontos, os homens entraram no forno. Mas ninguém se preocupou em verificar o medidor de temperatura antes que Mays e Erickson entrassem. Embora a parte frontal do forno pudesse estar fresca, o interior ainda alcançava 212 graus Fahrenheit, a temperatura de ebulição da água. Em questão de minutos, ocorreu o inimaginável. Ian Erickson gritou no walkie-talkie que estava muito quente e que precisavam sair, mas o horror estava apenas começando. Não havia um sistema para inverter a direção da esteira transportadora. Não havia um botão de parada de emergência. Não havia como sair.
O desespero e o pânico de Mays e Erickson cresceram à medida que perceberam que estavam presos e não podiam voltar pelo caminho que vieram sem correr o risco de serem esmagados. A situação que enfrentavam era um verdadeiro testemunho da falta de consideração pela segurança em um ambiente de trabalho que deveria ter priorizado a vida e o bem-estar de seus funcionários. Se você chegou até aqui, eu o encorajo a curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. O calor queimava sua pele e seus pulmões lutavam para respirar naquela atmosfera opressiva. E enquanto isso, do lado de fora do forno, seus colegas não podiam ajudá-los a sair de sua situação. Durante 17 minutos, Mays e Erickson foram forçados a percorrer uma prisão de fogo onde o único caminho de saída os levava através de mais calor escaldante e sufocante. 10 minutos depois que os homens entraram no forno, a voz aterrorizada de Erickson foi ouvida novamente no walkie-talkie, gritando e implorando para que alguém o tirasse de lá. Momentos depois, os homens desmaiaram. Mas isso pode não ter sido o pior. Dado que a esteira transportadora se move apenas em uma direção, forçou os homens a ir até o outro extremo do forno. No entanto, o espaço livre na esteira de retorno era de apenas 8 polegadas, o que significava que Erickson e Mays não teriam conseguido sair de qualquer forma. Quando alguém percebeu a verdadeira natureza da situação de Erickson e Mays, já era tarde demais. Após 20 minutos, Ian Erickson havia chegado ao final da esteira transportadora, mas seu corpo não cabia através do espaço estreito. Outros trabalhadores da fábrica tiveram que usar uma alavanca para alargar o espaço o suficiente para conseguir retirá-lo do forno. O corpo de Erickson apresentava graves contusões, queimaduras e uma extensa perda de pele devido à exposição ao calor. Os trabalhadores tentaram reanimá-lo com RCP, mas já era tarde demais. Por outro lado, Mays havia ficado preso nos mecanismos do forno de pão. Foi necessário que uma equipe de bombeiros recuperasse seu corpo. Mas para então, o pobre homem tinha queimaduras em 80% de seu corpo. 2 vidas foram interrompidas desnecessariamente em menos tempo do que se leva para assar um lote de pão. 2 famílias ficaram devastadas naquele dia devido a uma série de falhas catastróficas na segurança do trabalho. A investigação posterior a essa tragédia revelou uma letania de falhas. Não houve um planejamento detalhado para a tarefa de manutenção, não foi realizada uma avaliação de riscos, não houve referências às diretrizes relevantes da indústria e faltou a capacitação e supervisão adequadas para os trabalhadores. O diretor executivo John Bridson, o diretor de produção Brian Jones e o engenheiro-chefe Dennis Masters se declararam culpados de várias acusações de saúde e segurança. No entanto, nenhum deles recebeu pena de prisão. O tribunal multou John Bridson em 20 mil libras, enquanto Brian Jones e Dennis Masters foram multados em 3 mil libras cada um. Além disso, foi imposta uma multa total de 350 mil libras à Fresha Bakeries, a empresa responsável pela padaria Harvest Time. Essa tragédia foi um lembrete devastador da importância de priorizar a segurança dos trabalhadores e da responsabilidade que as empresas têm de garantir condições de trabalho seguras. A perda de 2 vidas, a falta de planejamento, a ausência de avaliação de riscos e o desprezo pelas diretrizes da indústria justificaram plenamente as sanções impostas. Este caso serviu como um chamado à ação para que as empresas levem a sério seu dever de proteger seus funcionários, mesmo que isso signifique priorizar a segurança em relação aos interesses financeiros. 2 vidas foram interrompidas. 2 famílias ficaram devastadas naquele dia devido a uma série de falhas catastróficas na segurança do trabalho. A investigação posterior a essa tragédia revelou uma série de negligências corporativas que resultaram na morte de Mays e Erickson. A tragédia de Mays e Erickson não foi apenas um lembrete da fragilidade da vida, mas também um testemunho da necessidade de uma mudança na cultura de segurança no local de trabalho. As empresas devem assumir a responsabilidade de garantir que seus funcionários trabalhem em um ambiente seguro, onde as medidas de segurança sejam priorizadas e protocolos adequados sejam implementados para prevenir acidentes. A falta de atenção a esses aspectos pode ter consequências devastadoras, como evidenciado neste caso. Espero que você tenha gostado desta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!